Filho deixa mãe de 73 anos na chuva, mas surpreende a todos um fazendeiro incrível. Arthur nunca imaginou que sua vida na cidade grande seria tão solitária. Quando deixou seu lar no interior do Brasil, levou consigo o sonho de conquistar o mundo, de se tornar alguém importante. Mas agora, cercado pela agitação de São Paulo, o jovem de 28 anos se sentia perdido. Os dias eram uma sequência interminável de reuniões, prazos e a pressão do trabalho na renomada agência de marketing. Entre telefonemas e e-mails, o que antes era alegria se transformou em um ciclo vicioso que o afastava de tudo que amava, especialmente de Dona Zilda, sua mãe. Dona Zilda, uma mulher forte e sábia, sempre foi a rocha em sua vida. Com 73 anos, ela se manteve resiliente, enviando mensagens de amor e apoio mesmo a centenas de quilômetros de distância. O cheiro da terra molhada e o canto dos pássaros da fazenda ainda eram as suas melhores lembranças. Mas tudo isso parecia distante, sufocado pelas luzes brilhantes e a pressa da capital. Certa noite, a tensão externa explodiu em um desentendimento incontrolável. "Arthur, eu só quero que você lembre de onde veio", ela gritou do outro lado da linha. Ele, tomado pela ambição, respondeu com palavras cruéis, desejando afastar-se do que considerava um peso em sua vida. "Calha a boca, mãe, você não entende nada do que sou agora", disparou antes de desligar o celular, deixando Dona Zilda em lágrimas, sozinha na chuva que caía lá fora. Desesperada, ela decidiu ir até a fazenda da família, um lugar sagrado onde sempre encontrou força. Ao atravessar o portão, seu Joaquim, um velho amigo e fazendeiro que sempre acreditou nela, a acolheu com carinho. "Dona Zilda, o que aconteceu?", ele perguntou, percebeu a dor nos olhos dela. Com sua sabedoria habitual, ela decidiu que era hora de recomeçar. O toque da terra, que fora um consolo nos tempos difíceis, ardia novamente em seu coração, reacendendo o desejo de cultivar seus sonhos. Enquanto isso, a vida de Arthur estava se desmoronando. Uma campanha de marketing desastrosa o deixou em posição de vulnerabilidade e seu nome manchado no meio. Sem outra escolha, ele decidiu voltar. A viagem de volta à pequena cidade natal foi repleta de dúvidas e medos. A imagem de sucesso que ele alimentou agora era apenas uma lembrança distante, um fantasma ambicioso. Ao chegar em casa, viu Dona Zilda arando a terra com seu Joaquim, imersa em um novo propósito que ele não reconhecia. O desespero o invadiu. Como poderia reconquistar sua mãe? "Mãe, eu!", tentou se explicar, mas suas palavras foram engolidas pelo silêncio do campo. Arthur parou, sentindo o peso do arrependimento em seu peito, observando a mulher que sempre acreditou em seu potencial. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Observando Dona Zilda e seu Joaquim, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele compreendia que a força que antes admirava precisava ser respeitada, que o caminho que ele trilhara o afastou do amor incondicional que sempre estivera ao seu lado. Uma pergunta ardente ecoava em sua mente. Haveria tempo de se redimir? Nesta noite tranquila, enquanto a lua iluminava a fazenda, Arthur percebeu que a verdadeira luta não era pelo sucesso nas grandes cidades, mas pelo perdão e pela reconexão com quem realmente importava. O caminho de volta para sua mãe estava diante dele, e um novo destino começava a se formar. Mas como ele poderia encontrar a coragem para deixar seu egoísmo no passado? Arthur permaneceu ali, observando a cena que se desenrolava diante de seus olhos. Dona Zilda, com suas mãos calejadas, trabalhava o solo como se a terra falasse com ela. O brilho nos olhos dela era uma mistura de determinação e felicidade que Arthur nunca tinha visto antes. Aquela mulher que sempre havia sido seu porto seguro, agora estava construindo seu próprio caminho, longe das sombras da cidade, e isso o fazia sentir uma pontada de inveja e admiração ao mesmo tempo.
Cuidado, garoto! O que você está fazendo aqui? Gritou seu Joaquim, quebrando o silêncio. Arthur quase não o ouviu, perdido em suas reflexões. Eu vim ver minha mãe, respondeu ele, sua voz vacilante quase inaudível. O fazendeiro levantou uma sobrancelha, avaliando a situação. Então, é hora de você mostrar que é mais do que um filho que abandona a mãe na chuva, disse Joaquim, e Arthur sentiu a essência de um desafio. Ele precisava de um plano. Arthur respirou fundo, decidindo que não poderia mais ficar parado. Essa luta era tanto sua quanto de Dona Zilda. Aproximou-se dela lentamente, tentando não interromper aquele momento de alegria. Mãe, você está tão diferente, tão forte, murmurou. E foram necessárias algumas tentativas até que ela finalmente levantasse o olhar. O sorriso dela era suave, mas a desconfiança pairava no ar. Arthur, você realmente veio até aqui? Ela perguntou, a voz misturando esperança e receio. Ele aceitou, tomando coragem. Eu me perdi, mãe. Deixei meu orgulho me cegar. Voltei porque, sem você, eu não sou nada. Um silêncio pesado se instalou. Arthur sentiu o coração acelerar, contava os segundos até receber uma resposta. Mas Dona Zilda apenas voltou-se, pegou a enxada e continuou a arar a terra. O gesto o cortou como uma faca. Arthur se viu em um conflito interno. Queria abraçá-la, pedir perdão, mas as palavras pareciam estar presas na garganta. Ele observou cada movimento dela, admirando a força que emanava de seu ser. Seu olhar fixo no chão verdejante era distante, como se ela estivesse distante dele também. Queria fazer algo para mudar isso. Arthur lembrou-se da vez em que ajudara a plantar mudas na infância. O fervor daquela memória o motivou a agir. Posso ajudar? Sugeriu, de forma hesitante. Dona Zilda parou finalmente e olhou para ele. Arthur, você não entende. Isso aqui não é só trabalho. É respiro, é vida, respondeu, com a sinceridade que sempre foi sua marca. Ele não a entendeu. Estava fora de sintonia com aquele mundo, mas decidiu que iria aprender. Arthur pegou uma enxada, sentindo o peso do instrumento nas mãos. Me ensina, mãe. Quero fazer parte disso. A resposta dela não veio de imediato, mas a expressão em seu rosto era a que ele mais desejava ver, a de alguém que tinha esperanças renovadas. Aos poucos, eles começaram a trabalhar juntos. A terra solta sob seus pés não era apenas um pedaço de chão, mas um símbolo de recomeço. Arthur percebeu os olhares curiosos de seu Joaquim enquanto ele tentava acompanhar o ritmo de Dona Zilda. A jornada seria longa, mas aquele era um passo. De repente, o céu escureceu e uma pequena tempestade começou a se formar. As gotas de chuva começaram a cair mais pesadas no campo, pingando sobre eles. Arthur olhou para a mãe e viu seu sorriso se abrir de forma radiante, como se a chuva fosse uma bênção. O momento estava carregado de simbolismo, lavar os erros, renovar laços. Então, um raio cortou o céu, iluminando a cena. Arthur hesitou, uma sensação de desespero voltando. O que faria se a tempestade aumentasse? Ele queria acreditar que o perdão que buscava não se perderia na tempestade, assim como o amor de sua mãe, que, apesar de ferido, ainda brilhava forte. Vamos para dentro, mãe! Arthur gritou, puxando-a de volta. Mas ao olhar nos olhos dela, ele percebeu que, independentemente da tempestade, eles estavam prontos para enfrentar juntos. Mas o verdadeiro desafio estava por vir. Enquanto eles corriam para se abrigar, uma figura surgiu ao longe. Arthur parou, engolindo em seco. O que ele não esperava era que seu Joaquim aproximasse-se, revelando um segredo do passado que mudaria tudo. Arthur, há algo que você precisa saber sobre sua mãe, disse Joaquim, a voz tensa e carregada. O que poderia ser tão profundo e impactante a ponto de alterar o curso de suas vidas? Arthur sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que, depois de tantos anos distantes, um segredo poderia facilmente servir de lâmina afiada que cortaria seus laços. A tempestade em curso era nada perto da torrente de emoções que se formava dentro dele. O olhar de Joaquim, sério e penetrante, fez o clima já instável parecer ainda mais ameaçador.
Você não sabe o que sua mãe passou, garoto, continuou Joaquim, sem desviar o olhar. Ela lutou em batalhas invisíveis, aquelas que moldam a própria essência de quem somos. As palavras de Joaquim ressoaram na mente de Arthur. Ele não tinha ideia do que poderia ser tão sombrio a ponto de viver nas entrelinhas da vida de Dona Zilda. Do que você está falando? Que batalhas? O desespero da sua voz não conseguiu esconder a inquietude que o consumia. Vem comigo, Joaquim ordenou, apontando para uma pequena construção ao longe, um galpão que Arthur nunca havia notado, mesmo após as visitas que fazia quando era criança. Com o olhar fixo na figura imponente de Joaquim, o jovem o seguiu, o chão batido e molhado sob seus pés escorregando levemente com as gotas de chuva que se intensificavam. O galpão estava repleto de ferramentas, mas também de antiguidades que pareciam contar histórias esquecidas. Joaquim se voltou para Arthur e respirou fundo, como se estivesse preparando palavras que deveriam carregar um peso significativo. Dona Zilda não é só sua mãe, Arthur. Ela também é uma mulher que sobreviveu a um mundo que não lhe deu apoio. Quando você partiu, ela teve que enfrentar solidão e, mesmo assim, construiu a vida que tem agora. A terra, o campo, tudo aqui representa a força dela. Mas existem sombras que você precisa conhecer. Joaquim apontou para uma caixa em um canto, coberta de poeira e umidade. Isso aqui foi dela. Lembro-me de uma época em que ela não conseguia ver o dia amanhecer sem as lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso é um registro dos sonhos que ela deixou para trás. Se você quer entender a força dela, precisa entender também as feridas que não cicatrizaram. Arthur hesitou, mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Ele se aproximou da caixa e a abriu. Olhou para as cartas amareladas e fotos desgastadas pelo tempo, imagens que revelavam uma mulher jovem, cheia de esperanças e sonhos, acompanhada por um homem que ele reconheceu como seu pai. As expressões de alegria nas fotos eram ofuscadas por um olhar que aludia à tristeza. Arthur, muitos não conhecem a história dela. A verdade é que seu pai não foi quem você imaginava. Dona Zilda enfrentou traição e abandono. O seu valor é muito maior do que conseguiu mostrar, porque ela sempre colocou o amor da família acima de si mesma, Joaquim explicou, sua voz grave e cúmplice. Arthur, com o coração na garganta, sentiu as pedras do caminho se mexerem sob seus pés. Por que você nunca me contou isso antes? Perguntou, indignado e confuso. Eu tinha o direito de saber. Eu a protegi. Isso não era algo que você precisava carregar. Mas você está aqui, e talvez esteja na hora de você aprender a verdade. Se você realmente quer se redimir, precisa reconhecer não só o que perdeu, mas o que sua mãe sempre lutou para manter, Joaquim explicou, sua voz grave e cúmplice. Arthur, com o coração na garganta, sentiu as pedras do caminho se mexerem sob seus pés. Por que você nunca me contou isso antes? Perguntou, indignado e confuso. Eu tinha o direito de saber. Eu a protegi. Isso não era algo que você precisava carregar. Mas você está aqui, e talvez esteja na hora de você aprender a verdade. Se você realmente quer se redimir, precisa reconhecer não só o que perdeu, mas o que sua mãe sempre lutou para manter, Joaquim respondeu, com um olhar que era ao mesmo tempo firme e encorajador. Arthur, com o coração na garganta, sentiu as pedras do caminho se mexerem. Por que você nunca me contou isso antes? Perguntou, indignado e confuso. Eu tinha o direito de saber. Eu a protegi. Isso não era algo que você precisava carregar. Mas você está aqui, e talvez esteja na hora de você aprender a verdade. Se você realmente quer se redimir, precisa reconhecer não só o que perdeu, mas o que sua mãe sempre lutou para manter, Joaquim respondeu, com um olhar que era ao mesmo tempo firme e encorajador. Arthur sentiu uma onda de emoções tumultuadas. O amor que sentia por Dona Zilda se mesclava à culpa e à raiva. Ele tinha a chance de reescrever sua história, mas o que mais poderia descobrir? O som da chuva pesada escondia segredos. Enquanto ele e Joaquim caminhavam de volta para o lado de fora, a tempestade se intensificava. Arthur olhou para o céu escuro e reluzente, onde relâmpagos cortavam a escuridão, refletindo a sua confusão interna. Ele sabia que cada resposta poderia trazer mais perguntas. E assim, com o peso do passado começando a se desdobrar diante dele, um pensamento o assaltou.
Se Dona Zilda enfrentou tudo isso sozinha, estava ele realmente preparado para enfrentar o que estava na próxima esquina de suas vidas? Arthur e Joaquim saíram do galpão, e o vento gelado fez Arthur arrepiar a pele. A chuva batia forte, como se o próprio céu quisesse lavar suas angústias. O cheiro de terra molhada era intenso e envolvente. Ele precisava de um momento para processar tudo aquilo. O que mais poderia saber sobre Dona Zilda? O que seu pai realmente fizera? Arthur, você está bem? Perguntou Joaquim, parando e olhando fixamente para ele. Não, não estou bem, respondeu Arthur, a voz embargada. Tudo isso é um turbilhão. Eu sempre a vi como forte, mas agora sinto que perdi anos da minha vida sem ao menos perceber quem ela realmente é. Joaquim assentiu, compreendendo a confusão e a dor que atravessavam o jovem. Às vezes, o conhecimento vem em momentos difíceis, mas é necessário, garoto. Você não está sozinho. A dor dela é sua dor agora, e é sua chance de entender de verdade o amor que aquela mulher tem por você. As palavras de Joaquim ressoavam na mente de Arthur. A imagem de Dona Zilda, com suas mãos calejadas, brotava à sua frente. A mulher que enfrentou o mundo, que cultivou a resiliência e que sempre sorriu, mesmo nas dificuldades. Você não entende, Arthur disse, mais para si mesmo. Ela sempre foi a rocha da nossa família, aquela que não desmoronava. O que eu farei com essa nova realidade? Você vai confrontar isso, Arthur. É hora de você ter uma conversa com ela. Decida se vai se permitir conhecê-la de verdade ou se vai continuar vivendo num mundo de suposições. Joaquim expôs, os olhos firmes. O amor pode curar feridas, mas para isso é preciso coragem. Coragem para ouvir e compreender. Arthur ficou em silêncio, processando a intensidade daquele momento. Havia algo nas palavras de Joaquim que o fez hesitar. Olhou em volta, para as árvores balançando e a chuva derramando sem ceder. Estava ali, diante de toda a sua história, de uma nova compreensão de sua mãe. Mas como eu posso fazer isso? Ele finalmente perguntou, um fio de esperança se entrelaçando à dúvida. Sei que tenho que falar com ela, mas não sei como começar. Com sinceridade, Joaquim respondeu, dando um passo para mais perto. Diga o que sente, pergunte o que precisa saber. A honestidade fragiliza, mas também fortalece. É a chave para abrir o coração. E assim, como se estivesse despertando de um longo pesadelo, Arthur começou a vislumbrar o que precisava fazer. Mas uma nova onda de insegurança o dominou. E se, ao questioná-la, ele causasse mais dor? E se Dona Zilda não quisesse falar sobre o passado? Ele temia as respostas, mas sabia que precisava confrontá-las. Com o peito apertado, Arthur olhou de novo para o céu. As nuvens escuras que antes pareciam uma tempestade devastadora agora pareciam um caminho que ele tinha que seguir. Ele olhou para Joaquim e uma determinação silenciosa começou a brotar dentro dele. Certo, eu vou conversar com ela. Mas e se nós, de alguma forma, a ferirmos mais? Essa é a dúvida que muitos têm, mas a coragem de perguntar é o início da cura. É a sua vez de ser forte, como ela sempre foi. Joaquim deu um leve sorriso, encorajando Arthur a seguir em frente. Arthur respirou fundo, sentindo a força que emanava de dentro dele. Com um aceno, ele fez um movimento em direção à casa. Suas pernas pareciam pesadas, mas seu coração bateu mais forte. Naquele momento, ele percebeu que estava prestes a dar um passo profundo em direção à verdade. Ao mesmo tempo, uma sensação de inadequação ecoava em sua mente. O que será que a espera naqueles momentos de clareza e revelação? Assim, encorajado pela urgência da mudança, Arthur se dirigiu para a porta. A chuva ainda caía lá fora, mas dentro dele uma nova tempestade se formava. Um desejo ardente de entender sua mãe, mesmo que isso significasse confrontar segredos que julgava não estar pronto para suportar. Ele bateu à porta. A reverberação soou como um eco de um momento decisivo. Agora era tudo ou nada. Enquanto aguardava uma resposta, seu coração pulsava em sincronia com a batida da chuva. E, então, a voz doce de Dona Zilda veio, quebrando o silêncio. Quem está aí? Sou eu, Arthur. Ele finalmente respondeu, tentando firmar a voz.
A porta se abriu lentamente, e Dona Zilda apareceu, envolta em um xale que parecia mais um abrigo do que uma proteção contra a chuva. Os olhos dela se arregalaram ao avistar o filho. Arthur, o que você está fazendo aqui fora? Está chovendo muito. A preocupação transparecia em seu rosto enrugado. Desculpa, mãe. Eu precisava falar com você, disse ele, sentindo um frio na barriga. Aquele não era um papo qualquer. Era a conversa que mudaria tudo. Ela franziu a testa, parecendo confusa, mas deu um passo para o lado, abrindo espaço para ele entrar. Arthur hesitou por um instante, como se a simples ideia de cruzar a porta significasse atravessar um abismo. Ao adentrar a casa, o aroma acolhedor de comida caseira envolveu-o. Era um ambiente que sempre trouxera conforto, mas hoje parecia quase um labirinto de emoções trancadas. Ele fechou a porta e olhou para Dona Zilda, que esperava na sala, o olhar fixo. Arthur, o que aconteceu? A voz dela tremia ligeiramente. Ele não queria preocupá-la, mas sabia que o momento exigia sinceridade. Mãe, eu não sei por onde começar. Ele começou, a respiração pesada. Acabei de descobrir algumas coisas sobre você, sobre o que aconteceu no passado. Não consigo entender, e isso me machuca. Por que você nunca me contou? O desespero e a necessidade de respostas transbordavam de suas palavras. Dona Zilda parecia ter congelado. A expressão dela mudou rapidamente de surpresa para uma mistura de tristeza e resignação. Ele viu algumas lágrimas brilharem nos olhos dela, iluminadas pela luz fraquejante da lâmpada. Casa. Ah, meu filho. As palavras se perderam por um momento em sua garganta. Havia coisas que não eram fáceis de falar, coisas que eu pensei que você nunca precisaria saber. O que você ouviu? Arthur, curioso, tentou vislumbrar o que estava se passando na mente dela. Eu não sei todos os detalhes, mas ouvi sobre seu sofrimento, sobre a época que você passou por desafios que eu nem imaginava. Ela o cumprimentou com os olhos, como se estivesse avaliando se deveria abrir as comportas de sua dor. Nem tudo é como parece. Às vezes, nós carregamos fardos para proteger quem amamos. Achamos que é melhor carregar as dores sozinhos do que dividir com aqueles que amamos. Enquanto Dona Zilda falava, Arthur percebeu o quanto havia perdido ao não ter buscado entendê-la antes. Quanta luta, quanta resiliência. Cada palavra dela parecia desfiar um novelo de lembranças que ele sempre ignorou. Ele sentiu o desafio da conexão que tentava estabelecer. Mas eu quero entender, mãe. Quero saber o que você passou. Não posso mais viver em um mundo com segredos. Podemos enfrentar isso juntos? A urgência nas palavras dele fez com que a atmosfera mudasse. Os olhos de Dona Zilda se encheram de emoção e ela respirou fundo antes de responder. Está certo, meu filho. Se é isso que você deseja, eu vou lhe contar. Minhas memórias são pesadas, mas você tem o direito de conhecê-las. E talvez essa conversa nos ajude a sarar. A chuva continuava a cadenciar no telhado, como um apelido, reforçando a importância daquele momento. Arthur sentou-se ao lado dela, sentindo uma força estranha à medida que começavam a esboçar uma nova relação, uma verdadeira. Mas, em meio ao sentimento de alívio, havia uma pergunta latente na mente dele. O que mais ele descobriria sobre aquela mulher que o criou? Enquanto Dona Zilda começava sua história, uma revelação inesperada que poderia mudar tudo começava a se formar em seus lábios. E naquela sala silenciosa, o thunder de sentimentos intensos ressoava no ar, como se a tempestade do lado de fora se misturasse à tempestade de emoções dentro deles. Assim, Arthur se preparava para ouvir, mas as palavras dela também poderiam trazer à tona mais do que ele imaginava. O que ele realmente estava prestes a descobrir? Dona Zilda respirou fundo, tentando reunir coragem, para abrir o coração. Arthur, sentado ao seu lado, segurava a mão dela, sentindo a fragilidade daquele contato. Dali em diante, nada seria como antes. Eu sempre achei que conseguiria lidar com tudo sozinha, que as dificuldades eram apenas minhas. Começou ela, a voz trêmula. Quando eu tinha sua idade, a vida já era uma luta constante. Perdi meus pais muito cedo, e desde então tudo o que fiz foi trabalhar e lutar para que você tivesse uma vida melhor. A expressão de Arthur se torceu. Aquele era um fardo que ele nunca soubera que sua mãe carregava. Mas o que aconteceu com eles? Indagou, já imaginando o quanto sua mãe havia sofrido.
Ela hesitou diante da pergunta, os olhos marejados. Um acidente. Um ônibus despencou na estrada e eles estavam nele. Eu estava tão absorvida pela minha dor que não percebi que o sofrimento dela também me afetava. A vida seguiu, mas eu continuei presa nesse luto. Arthur sentiu um aperto no peito. A vontade de proteger Dona Zilda, de evitar qualquer tipo de dor, crescia a cada palavra que ela proferia. Mas e o que você fez depois? Como criou tudo isso sozinha? Peguei os poucos bens que restaram e, com muito esforço, acrescentei a pequena propriedade que meu pai deixou. Eu sempre sonhei em ter um lar, com um filho, e você fez tudo valer a pena. As lágrimas já escorriam pelo rosto dela, e Arthur as enxugou com o polegar, tentando confortá-la, enquanto sua própria tristeza encheu o peito. As histórias que você me contava na infância, as festas de aniversário, tudo isso foi feito com tanto carinho e sacrifício, mãe? Ele questionou, percebendo que aquelas memórias estavam entrelaçadas com a luta e a ausência de uma figura materna que poderia ter estado mais presente. Ela assentiu, a expressão ainda pesada. Mas houve algo que eu nunca mencionei, algo que me assombra até hoje. Uma decisão que tomei que gerou consequências que afetariam nossas vidas para sempre. As palavras de Dona Zilda se tornaram um sussurro eletrizante, como se ela estivesse revelando um segredo que levara uma vida inteira para contar. Eu deixei o amor de lado, o meu primeiro amor. Decidi que, por você, não era um momento de arriscar. Uma fraqueza tomava conta do ar. Arthur não podia imaginar que a vida dela também contivesse sombras de tristeza e arrependimento. Quem era ele? Perguntou num sussurro, enquanto o mundo à sua volta parecia estar em câmera lenta. Um homem maravilhoso. Ele tinha sonhos muito diferentes, e eu não sabia se poderia acompanhá-lo. Meus medos apagaram o que poderia ser a nossa felicidade. Eu sempre me perguntei se fiz a escolha certa. A dor nas palavras dela era palpável, e Arthur podia sentir o peso da culpa e da frustração. E se esse homem estiver por aqui? E se você o encontrar algum dia? A pergunta escapuliu-se de seus lábios antes que ele pudesse controlar. Ele queria entender, colocar todas as peças juntas. Se isso acontecer, eu não sei como reagiria. O amor é complicado, meu filho, e redescobri-lo pode ser devastador ou libertador. Não sei se estou pronta para isso. Enquanto Dona Zilda falava, Arthur olhou pela janela. A chuva despencava como um desfile de sentimentos à flor da pele, refletindo a tempestade de emoções entre mãe e filho. Eu não quero viver com segredos, mãe. Pode ser que descobrir isso me ajude a entender você e a mim mesmo. E talvez as histórias que você deixou de contar sejam a chave para a nossa verdadeira conexão, para mudar tudo que achamos ser nosso destino. Ele percebeu que a conversa poderia levá-los a um novo caminho. Mas o que mais estaria escondido naquele passado? A expectativa pairava no ar como um eco, e Dona Zilda hesitou, como se a lembrança de seu amor anterior estivesse prestes a ressurgir. Talvez, Arthur, talvez eu deva te contar sobre ele, mas isso pode colocar em risco o que construímos. Arthur, com o coração acelerado, percebeu que havia muito mais à frente do que imaginara. A história dela não terminara ali, e ele estava mais do que nunca ansioso por saber o que ainda estava por vir. O que seriam essas revelações e como moldariam a relação deles daqui para frente? Dona Zilda respirou profundamente, como se estivesse subindo uma montanha. O peso das memórias se acumulava nos ombros. Arthur a encarava, os olhos cheios de expectativa. Havia uma mistura de ansiedade e curiosidade na expressão dele, algo que fazia seu coração acelerar de maneira estranha. Você se lembra da festa de aniversário que eu fiz para você há uns anos? Perguntou ela, tentando quebrar o silêncio que se formava entre eles. Arthur acenou, lembrando-se das balões coloridos, do bolo de chocolate e da felicidade que irradiava da mãe enquanto ela dançava com os amigos. Aquele dia foi feito com todo o amor do mundo. Mas, por dentro, eu estava escondendo uma dor tão profunda. A voz dela falhou, a lembrança golpeando como uma onda. Por que você nunca me contou? Arthur questionou, a frustração clara em sua voz. Ele queria entender, não apenas pela curiosidade, mas por um desejo genuíno de conectar-se com sua mãe.
Se o amor dele significava tanto, por que voltar atrás? O olhar de Dona Zilda se desviou para a janela, onde a tempestade continuava forte, quase como um reflexo da tempestade emocional dentro dela. Porque eu estava aterrorizada. A vida que escolheria com ele era cheia de incertezas. As promessas de amor e felicidade eram ofuscadas por medos e insegurança. Arthur percebeu que a conversa não ia apenas para a dor de Dona Zilda, mas para a sua própria luta interna. Ele sempre se sentia inseguro, incapaz. Assim como a mãe dele, ele também hesitava em se abrir para o amor, temendo que o futuro fosse uma queda livre sem rede de proteção. "O que você perdeu, mãe? O que deixamos para trás?" Ele questionou, a emoção quase explodindo em seu peito. Houve uma pausa pesada. Dona Zilda fechou os olhos, como se estivesse buscando o caminho de volta àquele tempo. O nome dele era Miguel. Ele era tudo o que eu queria, e mais. Mas o seu pai, na época, eu não queria que você crescesse sem um pai por perto. Então fiz a escolha mais fácil, a escolha que, eu pensei, me protegeria de qualquer dor. Arthur se sentiu como se uma lâmina tivesse sido cravada em seu coração. Ele não queria que a mãe vivesse se lamentando, mas a ideia de viver com segredos entre eles o incomodava profundamente. E se por acaso esse Miguel ainda estiver por perto, o que você faria? A pergunta pairava no ar, pesada e carregada de possibilidades. Dona Zilda virou-se para Arthur, o olhar firme. "Arthur, eu não sei. Há momentos em que me pergunto o que teria sido, mas também tenho um medo profundo de abrir essa porta. O que se eu me deparar com ele e não for a mesma mulher? E se ele me rejeitar por causa das minhas escolhas? Mas e se ele te aceitar? Não vale a pena descobrir?" Arthur argumentou, a esperança começando a acender uma chama dentro dele. "Talvez seja a única forma de você se libertar do passado que aprende." A resposta de Dona Zilda ficou suspensa. O olhar dela passava rapidamente entre a esperança e a dúvida, como as nuvens pesadas que dançavam no céu. "E se eu não estiver pronta para enfrentar isso, meu filho? E se tudo isso nos afastar de novo?" A vulnerabilidade dela era evidente, e o amor que Arthur sentia a fez querer protegê-la ainda mais. "Às vezes, o crescimento vem da dor. O passado não pode ser mudado, mas o que você faz agora pode nos unir, mãe." Ele segurou a mão dela com mais força, como se estivesse transmitindo toda a verdade por meio daquele simples toque. Elas estavam próximas de um entendimento, e por um momento, Dona Zilda olhou nos olhos de Arthur, como se buscasse a resposta que tanto precisava. "Seria um risco enorme, Arthur, mas talvez eu tenha ficado presa tempo demais." As gotas de chuva continuavam a cair, mas já não pareciam tão pesadas. Havia algo novo no ar, uma espécie de promessa. A ideia de se arriscar, de abrir as portas do passado e deixá-lo entrar. "Você me disse que o amor é complicado, mas e se ele também for exatamente o que precisamos para curar feridas?" Arthur sugeriu, o coração pulsando de expectativa. Dona Zilda assentiu lentamente, seu olhar se suavizando. "E se for o que precisamos para reconstruir nossa história?" O silêncio que se seguiu era tenso, mas também cheio de possibilidades. O que aconteceria se Dona Zilda decidisse buscar Miguel? O que seria da relação deles se esse amor do passado encontrasse um lugar no presente? As perguntas flutuavam entre eles, e uma nova jornada parecia prestes a começar. Agora, a tempestade começava a ceder, e com isso, uma nova luz surgia no horizonte. Dona Zilda estava perdida em seus pensamentos, seu olhar vago fixo na janela. O som da chuva agora parecia um lamento distante, quase como se a natureza estivesse respirando com elas, enquanto a tempestade se dissolvia suavemente. O peso da conversa instalada entre mãe e filho os unia de forma inesperada, como se ambas as almas compartilhassem um fardo secreto. "Arthur", ela começou, a voz mais firme, mas ainda carregada de emoção. "Se eu decidir buscar Miguel, você estaria comigo? Você me apoiaria?" A pergunta fez o coração de Arthur disparar. Essa não era apenas uma simples questão, era a possibilidade de um novo começo para sua mãe. "Claro que sim, mãe, eu estarei ao seu lado, como sempre." Seu tom era resoluto e gentil ao mesmo tempo. Uma faísca de esperança iluminou os olhos de Dona Zilda, um brilho que havia se apagado há muito tempo. "Então, onde começamos?"
O sorriso dela era tímido, mas havia vida nele, uma faísca que Arthur estava determinado a alimentar. Ele pensou em quantas vezes haviam ficado à margem de experiências, receosos dos riscos da vida. Nós podemos procurar por ele. Talvez ainda haja pessoas que o conheçam. Quem sabe alguém da antiga vizinhança. Arthur estava quase sem respirar, suas palavras saindo rápidas, enquanto sua mente criava possibilidades. Dona Zilda observava o filho com um orgulho que a envolvia como um cobertor quente em uma noite fria. Ele sempre fora o porto seguro dela, mesmo quando não percebia. Como poderia ter se esquecido disso durante todos aqueles anos? O telefone tocou, quebrando a magia do momento. Ambas pularam, surprised, e Dona Zilda olhou para o aparelho como se ele fosse um espectro. "Eu posso atender, mãe", Arthur ofereceu, sentindo a pressão do momento e se levantando. Mas Dona Zilda fez um gesto tímido com a mão. "Deixe-me ver quem é." E com um movimento hesitante, ela a atendeu. A expressão dela rapidamente mudou, de surpresa para incerteza. "Alô?" A voz dela estava trêmula, como se temesse o que vinha do outro lado da linha. Duas linhas foram estabelecidas, uma entre mãe e filho e outra agora, com o desconhecido do outro lado do telefone. Arthur sentiu seu coração apertar ao notar a mudança na expressão da mãe. Os olhos dela se arregalaram de surpresa, e por um momento ele pensou que ela fosse desmaiar. "Oi, Miguel." A palavra escapuliu de seus lábios como um suspiro que carregava uma vida inteira de sentimentos. Arthur mal conseguia ouvir a resposta, mas a expressão de Dona Zilda mudava entre a felicidade e a ansiedade, como se estivesse caminhando por um campo minado de emoções. Ele se aproximou, a curiosidade grudada a ele como um ímã. "Miguel, há tanto tempo." A voz da mãe se tornou mais suave, mais acolhedora. Arthur prendeu a respiração. O que Miguel diria? A história que parecia reconstruir-se na cabeça de Arthur ainda não estava completamente revelada. De repente, a expressão de Dona Zilda travou. "O que você quer dizer com que não se sente bem para encontrar comigo?" A voz dela estava carregada de emoção, um misto de alegria e receio. Ele não conseguiu ouvir mais. Arthur deu um passo à frente, o coração pulsando forte. "Mãe, o que está acontecendo?" Ele sentiu como se uma ponte tivesse sido incendiada entre eles, e o que viria a seguir era incerto. Ele quer se encontrar comigo, mas..." A frase ficou suspensa, e a tempestade lá fora finalmente se aquietou. Mas a nuvem que pairava entre mãe e filho agora se tornara uma tempestade por si só. "Mas o quê?" ele perguntou, desesperado para entender, como se isso fosse a chave para tudo o que estava para acontecer. Um novo capítulo estava prestes a se desenrolar, e Arthur sabia que não poderia voltar atrás. "Mãe, precisamos saber a verdade, o que ele realmente quer." Com essas palavras, Dona Zilda respirou fundo, e Arthur percebeu que tudo estava prestes a mudar novamente. O que Miguel tinha a dizer poderia definir o futuro deles. Dona Zilda respirou fundo, como se tentasse reunir forças para enfrentar a tempestade que se formava em seu coração. As gotas de chuva lá fora agora eram um mero eco para o turbilhão emocional que a consumia. "Arthur", ela começou, a voz firme como nunca. "Miguel, ele falou sobre coisas que guardou por anos. Ele não sabe se deve me encontrar." Arthur quase implorou. "Mas ele disse que queria, mãe. O que pode ser tão aterrador assim? Você tem que se encontrar com ele." Ele sentia o desespero crescendo. Cada momento que passava sem uma resposta clara fazia seu coração se apertar. Ele disse que se sente culpado", Dona Zilda revelou, a voz embargada. "Culpado por ter me deixado. Culpado por ter nos deixado." Ela interrompeu, olhando pela janela, perdendo a visão no embaçado do vidro devido à chuva. Arthur sentiu um frio na barriga, as palavras de sua mãe reverberando em sua mente. Já era difícil bastante lidar com a ausência de Miguel. Agora, a culpa parecia ter se tornado um fardo ainda mais pesado. "Como ele pode pensar isso? Você é a mãe dele. Você o amou e nunca o esqueceu." A indignação transformou as palavras de Arthur em um grito. "Eu sei, meu filho, mas às vezes o amor não é suficiente. Ele acha que me abandonou. E isso dói mais do que a distância."
Arthur viu as lágrimas escorregarem pelo rosto de Dona Zilda e seu próprio coração parecia se despedaçar. Era como se cada gota representasse um ano perdido, um momento que poderia ter sido diferente. Mãe, nós podemos mudar isso. Vamos nos encontrar com ele. Podemos limpar esse passado bagunçado juntos. Dona Zilda cercou as lágrimas com um movimento brusco. E se ele não quiser me ver? E se me rejeitar? A inquietação em seus olhos era palpável. Se ele não quiser, isso não vai mudar o amor que você sente por ele. Esse amor precisa ser exposto, mãe. Precisamos confrontar o que está adormecido entre vocês. As palavras de Arthur brotaram de um lugar profundo, recheadas de uma determinação que ele mesmo não sabia que possuía. Ela olhou para o filho, e naquele momento ele pode ver um vislumbre de coragem atravessá-la. Você está certo, ela disse, a voz começando a se estabilizar. É melhor enfrentar isso do que viver com a dúvida. A vida é curta demais para se esconder na sombra do passado. Um leve sorriso brotou em seu rosto, apesar do medo que ainda a assombrava. Mais uma vez, o celular tocou, e Dona Zilda pegou o aparelho, mas hesitou antes de atender. E agora? E se ele não entender? E se a conversa escorregar para o lado da dor novamente? Arthur olhou diretamente nos olhos da mãe e segurou sua mão. Mãe, não importa o que aconteça. Estou aqui. Juntos podemos enfrentar qualquer tempestade. Ele sorriu, um gesto de carinho que aquecia tudo ao redor, mesmo com o frio da chuva. Após alguns momentos, Dona Zilda respirou fundo e atendeu. Miguel, eu estou ouvindo. Sua voz agora estava mais firme, mas os olhos ainda refletiam a ansiedade. Arthur se colocou à frente da mãe como um escudo contra o desconhecido que estava prestes a entrar em suas vidas novamente. Ele sentiu a tensão no ar. Havia uma expectativa quase palpável, um peso que podia mudar tudo. Miguel, nós precisamos conversar, disse Dona Zilda, as palavras saindo como um lamento de anos apenas esperando para ser libertado. Sobre o que houve, sobre o que está entre nós, e, principalmente, sobre o que podemos fazer a respeito. Arthur prendeu a respiração. A tempestade agora era interna. O que Miguel diria poderia abrir as portas para um futuro ou desabar tudo de novo em sombras. E, nesse instante, à medida que as vozes ecoavam no ar entre mãe e filho, uma nova realidade estava prestes a ser exposta. O que Miguel tinha a dizer poderia transformar vidas e trazer à tona segredos que eles estavam prontos para enfrentar. Eles só não sabiam ainda que a verdade, por mais dolorosa que fosse, também poderia ser libertadora. A conversa entre Dona Zilda e Miguel começou tensa, como um fio prestes a se partir. Arthur, de pé ao lado da mãe, sentiu o coração acelerar. Cada palavra parecia ser um passo para um abismo ou um voo rumo à libertação. O que Miguel teria a dizer poderia curar feridas profundas ou abrir novas cicatrizes. Zilda, eu não sei por onde começar. A voz de Miguel saiu trêmula, mas ao mesmo tempo carregada de emoção. Eu sinto tanto pela forma como as coisas terminaram entre nós. Ele titubeou, e Arthur notou a hesitação, como uma vida inteira de arrependimentos pesando sobre ele. Dona Zilda, absorvendo cada som, estava visivelmente nervosa, mas seu peito se enchia de coragem. Eu sempre pensei que você nunca olharia para trás, Miguel. Depois de tantos anos, por que agora? A franqueza nas palavras de Dona Zilda ecoou no ar, quebrando a realidade moldada pelo tempo. Arthur sentiu o calor da presunção se dissipar. Ele era apenas um garoto de 28 anos, agora observando o confronto entre fantasmas do passado. Porque suas lembranças nunca saíram da minha mente. Eu carreguei a culpa e a dor de ter deixado você e nosso futuro para trás. O tom de Miguel ficava mais audacioso. Era como se cada palavra pisasse firme, revelando o peso de um sentimento não esquecido. Mas eu queria ser parte da sua vida, Zilda. E agora que você está aqui, e eu também, é hora de encarar o que nos afastou. Arthur ficou sem palavras, sentindo a intensidade da história da mãe e a mulher que ela poderia ter sido se não fosse pelas decisões que tomou. E o que você quer agora, Miguel? Perguntou Dona Zilda, a determinação surgindo em sua voz. Quero que você saiba que me arrependo profundamente. Se eu pudesse voltar, faria tudo diferente.
Não esperava que você se tornasse uma mulher tão forte, uma mãe extraordinária. Fui um tolo. Mas eu quero ouvir você, entender sua dor. A sinceridade em Miguel era palpável, e Arthur estava rendeu-se à vulnerabilidade daquela reconexão. Dona Zilda respirou fundo, as emoções correndo tão rápidas quanto a chuva que ainda caía lá fora. Miguel, não posso mudar o passado, mas podemos encontrar novos caminhos. Viver em arrependimento não é viver. O que foi feito, feito está. Precisamos nos permitir crescer a partir disso, por nós e pelas pessoas que amamos. Arthur observou a transformação de sua mãe, como se uma jornada inteira estivesse prestes a começar. Com aquelas palavras, ela não estava apenas redimindo Miguel, mas também a si mesma, quebrando as correntes de uma dor que contendera sua vida inteira. Eu quero ver você novamente, Zilda, para a gente conversar, para a gente tentar entender como isso pode seguir adiante. O que você acha? Perguntou Miguel, a expectativa em sua voz estava quase audível no silêncio ao redor. Arthur, sentindo uma onda de força e coragem, decidiu intervir. Miguel, você está disposto a enfrentar isso? Não se trata apenas de palavras. O que vem agora precisa ser construído com honestidade. E minha mãe merece que você a escute e a valorize, não só agora, mas sempre. Eu quero ser parte disto. Eu quero reconstruir, Miguel prometeu, seu tom agora cheio de convicção. Dona Zilda olhou para Arthur, e o filho viu a coragem brilhar em seus olhos pela primeira vez em muito tempo. Era como se ela tivesse finalmente encontrado a força para enfrentar não apenas o amor do passado, mas para se libertar dos fantasmas que a assombravam. Então vamos nos encontrar, para que possamos nos redescobrir, para que nossos corações possam ser restaurados. É hora de parar de correr, disse ela decidida. Arthur sentiu uma leveza imensa abrir-se dentro dele, algo que nunca soubera que precisava. O amor e perdão estavam ali, prontos para florescer em meio ao passado doloroso, como a terra disposta a brotar após a chuva. Enquanto Dona Zilda falava com Miguel, Arthur se afastou por um instante, olhando pela janela, onde a tempestade finalmente cedera. O céu começava a clarear, e a luz do sol irrompia entre as nuvens, como um sinal de renascimento. Ele sentia que a vida estava se renovando, camadas de dor deixando lugar para uma nova esperança. Quando Dona Zilda desligou, o olhar em seu rosto dizia tudo. Uma nova jornada começava, não apenas para ela, mas para ambos. Mãe, estou aqui, e sempre estarei, Arthur enfatizou, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Havia a certeza de que a verdadeira força de Dona Zilda seria a passagem que ambos precisavam para enfrentar qualquer barreira que viesse pela frente. Assim, mãe e filho compartilharam um abraço, no novo lar que estavam construindo juntos, um símbolo de restauração. Os desafios do passado perderam a força de medo, e pela primeira vez, as nuvens escuras foram deixadas para trás. Arthur sabia que o amor podia curar, e hoje ele estava pronto para apoiar não só a história de sua mãe, mas para abraçar a história deles novamente. Essa era a verdade, e agora, amigo, é o seu momento. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essas mensagens. Comente suas reações e teorias sobre o final e não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão e reviver a beleza do perdão. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal.